Olá, irmãos, a paz de Jesus. Eu sou a Alexandra, sou aqui da Diocese de Maringá, no Paraná. Participo do grupo de oração Divina Chama, é o grupo mais lindo do Brasil. Participo da paróquia Divino Espírito Santo e atualmente eu estou como assessora nacional das expressões de dança e teatro. Nós temos a nossa querida coordenadora Candice e dentro do Núcleo Nacional eu auxilio ela, né, em relação às expressões de dança e teatro. Já quero aqui me colocar à disposição de vocês para tudo aquilo que vocês precisarem em relação a essas expressões artísticas dentro da Renovação Carismática Católica, podem contar comigo, ok? Eu sou professora, dou aula para o 2º ano. Já quero pedir desculpas para você, eu estou um pouco sem voz. Essa semana voltou a aula online, junto com presencial. Então eu estou dando aula de máscara, com o microfone do lado, mas eu tenho que forçar muito a minha voz. Então, de vez em quando eu vou tomar uma aguinha aqui, porque tá meio rouca aqui, tô meio sem voz. Quero também já pedir desculpa para vocês. Eu estou gravando aqui essa formação na minha casa, e eu não sei se aí é assim, mas aqui eu acho que todos os cachorrinhos do planeta moram na minha rua, sabe? Então não importa assim o local onde eu vá, você vai em algum momento você vai escutar cachorrinhos aí, ok? Então já peço desculpas por isso também. E como aqui, em relação à pandemia, tá um pouco tudo muito restrito, tá tudo fechado aqui na minha cidade. Então, os vídeos que eu costumo gravar na paróquia eu não consegui gravar, tá? Então, essa formação está sendo aqui da minha casa mesmo, no meu cantinho. Amém? Bom, eu queria acolher vocês assim com todo carinho. Você que é ministro do Ministério de Música e Artes, você que leva o amor de Deus com a música, com o teatro, com a dança, com as artes plásticas, com a poesia, com a fotografia. Quero dizer para você que você é muito amado por Deus. Você é escolhido por Deus para levar o amor dele até o outro. Deus te ama muito. Nunca duvide disso, do amor que Deus tem por você. Antes de você ser ministro de música e artes, você é filho de Deus e Deus te ama infinitamente. Quero pedir que nesse momento você abra o seu coração, deixe mesmo o Espírito Santo realizar em você maravilhas. Amém? Que nós possamos abrir o coração para receber, né, os dons do Espírito Santo e deixar aí, né, que ele possa transformar e que a partir dessa transformação eu leve também a transformação para a vida do outro. Amém? Então, seja muito acolhido nesse momento e muito amado por Deus nesse momento também. Bom, vou falar com vocês, né, um pouquinho sobre processo criativo, um caminhar nas belezas de Deus. E eu preciso dizer que eu amei este tema, né? Falar um pouquinho desse processo criativo, um caminhar nas belezas de Deus, também é falar um pouquinho da vivência e da prática dos carismas dentro desse processo de criar uma arte. E é claro que aqui, meus queridos, eu vou puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado. Então eu vou dar alguns exemplos de danças, alguns exemplos de teatros, que é a minha
praia, ok? Vou também falar para você, claro, ministro de música, mas eu vou puxar um pouquinho a sardinha aqui pro meu lado, né? Quem sabe Deus não suscita algo novo aí nesse estado, você já troca uma ideia ali com o Vicente, quem sabe, né? Já me coloco à disposição para ajudar. Sentiu algo diferente no seu coração em relação a dança e teatro? Já conversa com o Vicente. Amém? Vamos lá, então. Quero dizer que eu amei o tema, né? Processo criativo, um caminhar nas belezas de Deus. E eu quero dizer o motivo, né, com que eu amei o tema. Eu tenho estudado um pouquinho sobre a palavra beleza, mais especificamente sobre a beleza dentro da arte. E eu li um livro. O livro se chama O Deus da Beleza. Ele é do artista plástico Cláudio Pastro. Ele é responsável por toda a parte artística, todas as pinturas lá da Basílica de Nossa Senhora Aparecida, lá em Aparecida do Norte. Então ele é um artista plástico, mas eu trouxe, né, esse estudo da beleza que ele fala. E em um dos trechos do livro, ele diz que todo ser humano ele é atraído pela beleza. Pode reparar, uma música bem tocada, uma dança bem executada, um teatro bem encenado, uma poesia bem declamada, uma pintura bem feita, isso atrai. Todo ser humano é atraído pela beleza. A beleza atrai. Nós somos atraídos pela beleza até aquele que é a fonte de toda a beleza, até aquele que é a essência de toda a beleza, Deus. Quando a arte ela não atrai para Deus, ela vira arte pela arte. Por exemplo, quando você assiste uma apresentação ou quando você escuta uma canção ou vê um teatro e aquilo é bonito, ok, sabe quando você para e fala, legal, bonito, gostei. Só. É a arte pela arte. Agora, quando é uma arte que te toca profundamente, você pode ter certeza absoluta que no processo dessa arte teve a ação do Espírito Santo de Deus. Isso você pode ter certeza. A ação do Espírito Santo nessa criação, nesse processo, foi tão forte, foi tão fecunda, que isso vai e transforma a vida do outro. Eu acredito muito nessa arte que chega e transforma a vida do outro. E quando isso acontece, quando a minha arte leva transformação, pode ter certeza absoluta que houve ali a ação do Espírito Santo, desde o processo de concepção dessa arte, desde o início. Nós vamos ver um pouquinho sobre isso também, tá certo? Paulo VI, no Concílio Vaticano II, ele disse que o mundo precisa da beleza da arte para não cair em desespero. Olha que forte! Por isso que nós temos que caminhar aí nas belezas de Deus. O mundo precisa da beleza da arte para não cair em desespero. São João Paulo II também cita essa frase quando ele escreve a carta aos artistas. E aqui eu já quero dizer para você, se você não conhece a carta de São João Paulo II aos artistas, meu irmão, minha irmã, você precisa conhecer. Você precisa ler,
você precisa estudar, você precisa rezar com essa carta. Amém? Essa carta mudou a minha vida, mudou o meu jeito de olhar para a arte. Amém? Então, leia e estude essa carta, você não vai se arrepender. Amém? Então, Paulo VI diz isso, né? Que o mundo precisa da beleza da arte para não cair em desespero. Irmão, é a beleza da minha arte, é a beleza da tua arte. Eu e você somos convidados a levar a cultura de Pentecostes com a nossa arte. Irmãos, nós somos do movimento do fogo, nós somos do movimento da renovação carismática católica. E levar a cultura de Pentecostes ao outro faz parte da nossa missão. Então eu tenho que levar a cultura de Pentecostes até o outro com a minha arte. Tá, Alexandra, mas como que eu faço para colocar aí, né, vamos dizer assim, colocar a prática dos carismas nesse processo criativo, nessa concepção, nesse caminhar, nesse roteiro? Como que eu faço isso dentro do processo criativo? É legal pensar que caminhar nas belezas de Deus é o que acontece, por exemplo, quando nós vamos criar uma arte. Vou dar um exemplo aqui do teatro, quando eu vou criar um roteiro. Roteiro vem da palavra rota, vem da palavra caminho. É o caminho que eu vou percorrer até chegar ao coração do outro. Tanto para teatro, quanto para montar uma coreografia, tanto para escrever uma canção, tanto para fazer uma pintura. Esse processo acontece. Esse roteiro pode ser outro nome, né? Depende da arte, mas esse roteiro acontece. É realmente caminhar nas belezas de Deus, nas belezas daquele que é a fonte de toda a beleza, para daí chegar no coração do outro e lá no coração do outro ser tão fecundo a ponto de mudar a vida de alguém com a minha arte e com a tua arte. Levar a experiência de Pentecostes é lutar contra a cultura de morte que o mundo tem levado. Pode perceber, gente, o nível de música que o mundo faz, o nível de dança que o mundo faz, o nível de teatro que o mundo faz. Pode perceber, é uma cultura de morte, é uma cultura que leva à morte, é uma cultura que leva para o inferno. Eu e você somos convidados, somos chamados, somos intimados pelo Senhor para caminhar nas belezas dele, para levar uma cultura de Pentecostes, para levar uma cultura do Espírito Santo de Deus através da arte. Vamos pensar assim, o Espírito Santo, ele está ao nosso alcance. A minha arte vai ser fecunda na vida do outro se eu estiver cheio do Espírito Santo. Senão vai ser arte pela arte. Ou então, em último caso, né, em casos mais extremos, vai ser uma cultura de morte. Então, eu preciso da ação do Espírito Santo em mim para que daí a minha arte seja fecunda e eu consiga levar a cultura de Pentecostes até os outros. Escutar ali o que fazer, como fazer, onde levar essa arte, está diretamente relacionada à intimidade com o Senhor. Por isso, a minha vida de oração e a prática dos carismas tem que ser constante, tem que ser intimidade. Eu tenho que ter intimidade com o Senhor. Assim como Moisés, né, lá em Êxodo 33 vai dizer que Moisés,
ele era íntimo do Senhor. O Senhor, né, tem um versículo que diz que o Senhor se entretinha com Moisés face a face, como um homem fala com seus amigos. Era um momento de intimidade. O Senhor também nos chama a viver essa intimidade, a praticar os carismas constantemente, para que a minha arte seja fecunda na vida do outro. Vamos lá. Sempre que nós vamos criar uma arte, nós passamos por pelo menos 5 passos, pelo menos, tá? Eu vou falar um pouquinho de cada um deles. Isso você pode levar para dança, isso você pode levar para música, ok? 5 passos. Eu vou falar de concepção, roteiro, ensaio, organização e apresentação. Poderia ser aqui concepção, montagem de coreografia, ensaio, organização e apresentação. Poderia ser concepção, escrever a letra, colocar melodia, colocar instrumentos e apresentação. Ou gravação, ou cantar no grupo de oração, enfim. Toda arte passa por processos. Eu vou dar de exemplo aqui o teatro, mas toda arte também vai passar por processos parecidos até chegar ao coração do outro. Amém? Vamos começar então pela concepção. E aqui eu quero falar, né, da prática dos carismas, né? Eu vou tentar aqui falar um pouquinho em cada parte aqui da concepção, do roteiro, do ensaio, da organização, da apresentação, tá? Tenho que dizer para vocês que onde nós vamos praticar mais os carismas é nesse momento da concepção, é o início de tudo. É aquele momento que eu me coloco em oração, é aquele momento onde nós vamos clamar a vontade de Deus, nós vamos escutar a vontade de Deus para essa arte. É onde Deus vai nos dar toda a inspiração, é onde Deus vai colocar ali mesmo a criatividade, imaginação, sentimentos, é onde Ele vai revelar a vontade dele para nós e nós transformaremos essa vontade em arte, em música, em dança, em teatro, em artes plásticas, em poesia, fotografia, enfim. Esse é o momento da concepção. Irmãos, quantas vezes, eu não saberia te dizer quantas, mas inúmeras vezes, quando eu e o meu ministério nos colocávamos em oração, na parte aqui de concepção, de dobrar os nossos joelhos e falar: Senhor, nós temos aqui um convite para apresentar o que o Senhor quer para esse povo, fala conosco. E ali nós rezávamos em línguas, e ali o Senhor nos dava profecias, o Senhor nos dava sentimentos, o Senhor nos dava palavras de ciência, tudo, gente, tudo o que o Senhor falava conosco, ali, naquele momento de oração, praticando os carismas, tudo nós levávamos para a apresentação, de uma forma ou de outra. Então, esse momento de concepção é um momento realmente de intimidade. É onde a prática dos carismas ela vai fluir ali comigo e com os meus irmãos de ministério. É onde nós vamos escutar, é onde o Senhor vai revelar a vontade dele para a gente colocar em prática. Amém? Olha só, nós sabemos que vivenciar os carismas faz parte aqui, ó, da nossa identidade como bom carismático, como membro, né, deste movimento Renovação Carismática Católica, não é verdade? Nós sabemos disso. Então, esse momento de concepção
quando eu estou ali vivenciando, né, constantemente a prática dos carismas, o Senhor vai falar comigo ali, com certeza, com os carismas. Ele vai falar, ele vai revelar, seja em oração em línguas, seja em ciência, em sabedoria, em profecia, ele vai falar. Amém? Eu separei aqui, quero falar para vocês um pouquinho de cada um deles, rapidinho, mas colocando ele na arte, ok? Nesse momento nós estamos num momento de concepção, ok? Então, quando nós vamos rezar, nós clamamos o Espírito Santo e automaticamente o Espírito Santo torna ali a nossa oração agradável a Deus, né? Quando nós rezamos ali, nós oramos em línguas, o Espírito Santo torna essa oração agradável a Deus. Então, sim, nós colocamos em prática esse carisma durante a oração na concepção, certo? É ciência, né? Quantas vezes o Senhor revela para nós uma ação, quantas vezes o Senhor revela para nós uma situação que precisa ser transformada, ou quantas vezes o Senhor revela uma palavra e essa palavra vai fazer todo sentido quando eu estiver escrevendo o meu teatro, quando eu estiver montando a minha dança, quando eu estiver compondo, né? Quantas vezes o Senhor revela para nós palavras de ciência. Profecia, gente. Quantas vezes nós estamos rezando com os nossos irmãos de ministério, pedindo para Deus, de fato, né, tocar o coração do povo, e o Senhor primeiro vem com uma profecia nos exortando. Quantas vezes isso já aconteceu? E depois dessa profecia nos exortando, vem uma outra profecia nos consolando, vem uma outra profecia dizendo a transformação que Ele vai fazer com aquele povo através da nossa arte. Quantas vezes o Senhor usa a profecia para falar conosco, nos exortar, chamar atenção, puxar a orelha, mas também ali em relação a edificar o outro, edificar aquele que vai ver o teatro ou escutar a música ou a dança. Sabedoria, gente, ele nos revela como agir a partir daquilo que foi revelado lá no momento da oração, da concepção. A sabedoria que vai nos orientar de como fazer a arte, de qual caminho seguir, qual é a ideia principal para eu me aprofundar nessa arte. A cura. Irmãos, vocês clamam para Deus curar as pessoas com a tua música, com o teu teatro, com a tua dança? Eu lembro que nós sempre pedíamos isso para Deus. E aqui eu quero dar um testemunho. Nós clamamos, né, para Deus curar a vida das pessoas com a nossa arte. E uma vez nós estávamos em um hospital, nós fomos evangelizar com a arte quando isso era possível, antes da pandemia, quando nós podíamos, né, fazer isso. Nós estávamos em um hospital e naquele dia nós levamos a música. Nós sempre levamos palhaços ou meninas para dançar, mas naquele dia nós levamos a música. E nós entramos em um quarto, tinha um rapaz, ele estava deitado, virado para a parede, a mãe dele estava lá também, e nós pedimos ali se nós poderíamos cantar uma música para ele. Ele não disse nada, ele continuou lá deitadinho, e a mãe dele, claro, por favor, pode cantar. E nós cantamos aquela música... gente, eu tô rouca, vai ficar horrível, mas é aquela música: o amor de Deus em mim está também em você, está vivo em nós, tem um nome, é Jesus, a verdade, o caminho e a luz. E nós cantamos aquela canção. Quando a gente terminou de cantar, esse menino virou para nós, o rapaz, né, virou para nós, sentou na cama e falou assim: ei, olha só, nunca deixem de levar Jesus para as pessoas com a música. Nesse momento, a mãe desse menino caiu de joelhos do nosso lado e começou a chorar.
começou a entrar um monte de enfermeiro, de médico, colocar um monte de coisa nele, preparar ele para fazer exame, e nós desesperados dentro do quarto. Eu juro que passou pela minha cabeça: misericórdia, Senhor, nós matamos ele. Eu juro que passou isso pela minha cabeça. Quando isso tudo aconteceu, o médico viu que nós ficamos apavorados, né? Ele nos chamou para conversar. E ali ele disse que aquele menino tinha sofrido um acidente e aquele acidente tinha deixado sequelas ali, ele tinha batido a cabeça muito forte. E aquela frase que ele disse para nós, a frase foi: nunca deixem de levar Jesus para as pessoas. Essa frase foi a primeira frase com um nexo que ele disse desde o dia do acidente. Aquele rapaz, ele foi curado fisicamente ali na nossa frente. Irmãos, clamem a cura. Peça para Deus usar da sua canção para curar as pessoas. Peça para Deus usar do seu teatro para curar as pessoas. Nós sabemos que é Ele que cura. Nós sabemos que é Ele, a ação do Espírito Santo dele que cura. Mas peça para que a sua arte seja instrumento para curar o outro. Amém? Amém. Depois nós temos a fé. Irmãos, nós precisamos ter fé de que tudo vai dar certo com essa arte. Nós precisamos. Eu gosto de dizer assim, que quando o Senhor coloca uma arte no nosso coração, aqui na parte da concepção, é como se eu colocasse o pé e o Senhor colocasse o chão. É assim que acontece. Se o Senhor colocou no teu coração, é porque Ele vai fazer. Ele vai fazer acontecer. Ele só precisa de você, do seu primeiro passo. Amém? Vamos lá. Milagres. Irmãos, nós temos que clamar milagres. Que Deus possa realizar milagres com a nossa música, com a nossa dança, com o nosso teatro, com as expressões. E o discernimento, né, meus irmãos? Discernimento ali, discernir o que é de Deus, discernir o que é meu, né, da natureza humana. Para colocar isso em prática, nós precisamos ter esse discernimento dos espíritos para saber o que é a vontade de Deus e o que é a minha vontade. O que é a minha vontade tem que morrer, para que a vontade do Senhor sempre prevaleça em toda a arte que nós vamos realizar, escrever, enfim, tudo isso. Irmãos, tudo isso nós podemos vivenciar neste momento de concepção. A partir do momento que eu vivencio essa prática dos carismas na concepção, o restante é colocar no papel tudo aquilo que o Senhor já me revelou. Tudo aquilo. Então, depois de rezar aqui pela concepção da minha arte, o Senhor já revelou, o Senhor já falou com você, o Senhor já confirmou se era dele, se era teu, o Senhor já confirmou tudo nessa concepção, pode ter certeza disso, né? Não é mágica, a arte não acontece com mágica, a arte acontece quando nós nos colocamos em oração e clamamos o Espírito Santo e vivenciamos ali os carismas. A partir daqui, da concepção, é que começa o nosso caminhar pelas belezas de Deus. Amém? Muito bem. Depois deste momento de concepção, tem um outro momento que nós passamos, que é a parte mesmo de pegar tudo isso que o Senhor nos falou e colocar no papel. É criar o nosso caminho, criar a nossa rota, criar o nosso roteiro, tá? E esse é o momento, eu gosto de dizer assim, que esse é o momento de nós sentarmos para estudar. Nós temos que ter essa prática de pesquisar e estudar tudo aquilo que o Senhor colocou no teu coração. Nós podemos estudar, por exemplo, né, o Senhor coloca lá no momento da concepção, o Senhor coloca lá o tema amor de Deus. Eu vou pegar, gente, eu vou verificar na Bíblia tudo o que tem sobre o amor de Deus. Eu vou pegar o catecismo
eu vou estudar lá tudo que fala sobre o amor de Deus. Eu vou pegar a tradição da igreja e vou ver tudo que ela fala sobre o amor de Deus. Eu vou pegar os documentos da igreja, eu vou pegar a fala dos santos, o que os santos falam sobre o amor de Deus. Eu vou pesquisar, eu vou me encher de conhecimento para daí colocar tudo isso no papel. Tudo isso faz parte do roteiro. Lá na concepção, com certeza o Senhor já vai ter colocado para você se vai ser um drama, se vai ser uma comédia, se vai ser um monólogo, se vai ser só uma encenação com uma canção. O Senhor já coloca isso lá desde o começo, na concepção. Então agora é o momento de colocar tudo isso no papel. Nós podemos contar a história de um santo, nós podemos pegar um personagem bíblico, contar a história desse personagem, e tudo isso tem que ser estudado, e tudo isso tem que ser pesquisado. Não pode sair simplesmente da minha cabeça, eu acho, né? Não, tem que ser estudado. Ok? Leve significado para a sua arte. Ministros de música, quando vocês forem compor, escrever a letra de uma canção, estudem para levar significado da Igreja Católica dentro da sua canção, dentro da sua dança. Nós temos que estudar, meus irmãos, nós temos que estudar. Amém? Esse momento de colocar no roteiro, colocar no papel, né? Nós temos que lembrar que o início do meu roteiro, ele tem que ser bem esclarecido. O meio, ele tem que ser bem sustentado. E o final, ele tem que ser bem criativo. Gente, o Espírito Santo é criativo. O Espírito Santo sopra algo novo em nós o tempo todo. Então, ouse na sua arte, ouse na sua canção, ouse na sua dança. Deixe o Espírito Santo ser criativo nela. Amém? Então, nós temos que pensar nisso. A minha arte, o começo, ela tem que ser bem esclarecida, para que todo mundo já entenda do que eu vou falar. O meio tem que ser bem sustentado, o que é que vai acontecer no meio. E o final, ele tem que ser criativo, né? Falar das belezas de Deus é falar da criatividade, da imaginação. Eu tenho que encantar as pessoas com a minha arte, ok? Então, lembra disso. O começo, ele tem que ser bem esclarecido, o meio, ele tem que ser sustentado e o final, ele tem que ser criativo. É fugir do óbvio mesmo, deixa o Espírito Santo soprar algo novo aí na tua arte. Amém? Depois que nós colocamos isso no papel, chegou também um momento muito importante, né? Que é o momento do ensaio, tanto para música, teatro e dança, que esse momento é primordial. Nesse momento de ensaio, meus irmãos, nós também podemos rezar e praticar os carismas aqui, tá bom? Para que nós tenhamos sabedoria no ensaio, para que nós tenhamos discernimento no ensaio, né? Nós podemos estar em oração ali na hora do ensaio, certo? É no ensaio que nós vamos conversar sobre o roteiro, que nós vamos estudar sobre os personagens, que nós vamos montar figurinos, tudo isso, amém? É nesse momento de ensaio. Depois nós temos a organização. Nós podemos também praticar os carismas aqui quando nós praticamos o carisma, o Espírito Santo, ele nos revela tudo aquilo que nós vamos precisar para essa arte. Vai colocar ali para nós tudo aquilo, vai revelar tudo aquilo que nós vamos precisar, né? Então, quando você for rezar, pensa essa organização para o Espírito Santo. Espírito Santo, me ajude a organizar tudo isso. Não deixa para a última hora, pelo amor de Deus, né? Uma arte de última hora, meu irmão, não é uma arte bem feita. Me desculpa falar isso, tá bom? Nós precisamos de um tempo lá, desde a concepção. Não dá para rezar correndo, para Deus falar correndo, para eu escrever o roteiro correndo, porque eu tenho que apresentar amanhã. Não é assim que funciona. Amém? Então, peça essa organização para o Espírito Santo quando vocês estiverem rezando. Não deixe as coisas para a última hora. Amém? E depois da organização, chegou então, enfim, né? O dia da apresentação. O dia de levar até o coração do outro
tudo aquilo que começou lá na concepção, lá no início do processo criativo, no meu dobrar os joelhos no chão. Chegou o momento da minha arte ser fecunda no coração do outro. Então, nesse dia, é muito importante nós estarmos todos em oração. Vai separar o figurino? Em oração. Vai fazer a maquiagem? Em oração. A minha arte vai ser fecunda se eu e você estivermos cheios do Espírito Santo. E nesse dia da apresentação, nós temos que estar constantemente em oração. Peça para as pessoas rezarem por você, peça para as pessoas intercederem por você no dia, no momento da apresentação, no momento que você for cantar a sua música no seu grupo de oração ou gravar essa canção, no momento que você for apresentar a sua dança. É importantíssimo esse momento de intercessão, de oração. Eu não sei vocês, mas quando eu vou apresentar uma arte, se for algo encenado que eu não precise falar, eu rezo o tempo todo. Conheço muitas meninas aqui que enquanto vão dançando, elas vão rezando. Quando você está já ali cantando e tocando a sua canção, você já está rezando. Irmãos, nós somos da Renovação Carismática Católica. A prática dos carismas tem que estar inserido em todo esse caminhar pelas belezas de Deus, caminhar nas belezas de Deus. Em todo o processo da minha arte, a prática dos carismas tem que estar presente. Quero ler para vocês uma frase do Papa Paulo VI. A frase diz assim: que Deus conceda que o Senhor deixe novamente cair uma chuva de carismas para fazer a igreja fértil, bela, admirável, capaz de comover, capaz de atrair a atenção até do mundo profano, com suas tendências ao secularismo. Irmãos, clamemos essa chuva de carismas sobre cada um de nós, sobre os nossos ministérios, sobre o nosso grupo de oração, sobre todos os momentos que nós vamos apresentar, cantar, ministrar. Clamemos essa chuva. E eu quero clamar essa chuva com você agora, para que a prática dos carismas, meus irmãos, esteja assim, inserida em você, para que todo o processo criativo da sua arte, desde a concepção até o dia de você apresentar, de você ministrar essa arte, seja profundamente cheia do Espírito Santo. Então aí onde você está nesse momento, se você puder fechar os seus olhos e clamar comigo o Espírito Santo. Senhor, eu quero clamar o seu Espírito Santo sobre cada um que está neste momento participando desta formação. Quero clamar o seu Espírito Santo para que todos os ministros de música e artes deste estado possa ter o desejo de ser íntimo contigo, possa entender que o Espírito Santo é quem vai mover os corações, é quem vai criar uma arte, desde a concepção até chegar o momento da apresentação. Então vem sobre nós, Espírito Santo, vem reinflamar em nós os dons dos carismas, a prática dos carismas, que nós possamos, meus irmãos, ter intimidade com o Senhor. Eu não sei como é que está o teu coração, eu não sei se você está íntimo do Senhor ou não, mas nessa formação, neste dia, eu quero pedir para que você volte para o Senhor, para que você tenha oração constante,
você tem uma vida de oração constante. Porque quando você tem uma vida de oração constante, a prática dos carismas também é constante e natural. É íntimo. É ser amigo de Deus como Moisés foi. Intimidade. Senhor, nos faz ser íntimos seus. É isso que o nosso coração deseja neste dia. Nos faz ser íntimos teus, Senhor. É isso que nós pedimos. É isso que nós pedimos. Uriela bariela cantare shiriela labaria cantara labariela. Uriela bari cantare shiriela cantara hariela cantare labaria cantare shiriela bariela cantara la. Uriela bariela cantare labariela cantara la. Shiriela labariela cantaria. Uriela cantare labaria. Ori, ela cantaria, lalari, ela cantaria, lalá. Irmãos, enquanto eu rezava por essa formação, e o Senhor me fez lembrar novamente aqui, o Senhor me dava aquela passagem da samaritana que foi até o poço querendo beber água e ela saiu dali com a água viva, com aquela conversa com Jesus. Ela saiu dali totalmente transformada. E o que o Senhor colocava no meu coração é que todo aquele que ver ou que escutar a tua ministração de arte também vai ser profundamente tocado, assim como a samaritana foi tocada pela água viva, pelo Espírito Santo de Deus. Deixe-se levar pelo Espírito Santo de Deus, para que todas as pessoas que escutem a sua canção, que vejam a sua apresentação de dança e teatro, que vejam as suas pinturas, elas também sejam transformadas. Eu acredito nessa arte que transforma. Então, sejamos esse canal para que todas as pessoas possam ser transformadas. Irmãos, eu e você temos que levar a cultura de Pentecostes em todos os lugares deste mundo. Toma posse desse chamado. Muita gente vai ser transformada com a tua arte. Creia nisso. Creia nisso. Amém, meus irmãos? Deus abençoe vocês. Deus abençoe a família de vocês, o grupo de oração de vocês. E mais uma vez eu quero me colocar à disposição. Eu estou aqui para tudo aquilo que vocês precisarem de mim em relação à dança, em relação ao teatro. Deixa Deus suscitar algo novo nesse estado. Amém? Um beijo. Deus abençoe. Nós estivemos aqui reunidos em nome daquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O mundo precisa da beleza da arte para não cair em desespero.